153 anos ocorriam as aparições de Nossa Senhora em Lourdes, na França, trazendo ao mundo um pedido de penitência e conversão. Tais pedidos eram os mesmos com os quais Jesus deu início à sua vida pública, ou seja, nada de novo acrescentavam à revelação bíblica. Apenas confirmavam aquela mensagem evangélica, o que já é uma das características exigidas para se confirmar a autenticidade das ditas revelações privadas. Bem-vindos, amigos do canal, a mais um vídeo. Não se esqueçam de já irem deixando aqui sua curtida, de compartilhar este vídeo, de se inscreverem no canal se ainda não estão inscritos, acionarem o sininho das notificações para ficarem por dentro de todas as reflexões que postamos aqui a cada semana. Acompanhemos essa reflexão de hoje, neste dia 11 de fevereiro, dia consagrado a Nossa Senhora de Lourdes, dia dos enfermos. O ano era 1858. A pequena Bernadette tinha ido recolher galhos secos com algumas de suas amigas. Ela era de uma família muito pobre, da região de Lourdes, na França, e foi em uma gruta que passou a ter as visões de Nossa Senhora durante parte daquele mesmo ano. Eram tempos difíceis para a França, para a Europa, de uma maneira geral. Apenas alguns anos haviam se passado desde o fim do Império Napoleônico, a derrota da França em 1815, e o período da Revolução, que tantos problemas trouxe ao país. Governos se sucediam e muitos apostavam no materialismo, assumindo posições anticlericais, contrárias à Igreja. Nas duas primeiras aparições, a dama, como dizia Bernadette, nada falou. Essas aparições transcorreram entre fevereiro e março, e ocorreram mais algumas, além das 15 previstas. Na aparição do dia 24 de fevereiro veio o pedido de penitência. Antes disso, as autoridades locais fizeram o possível para desacreditá-las, mas sem sucesso. Cada vez mais pessoas afluíam ao local. Na 16ª aparição, a primeira extra, a dama finalmente revelou quem era. Eu sou a Imaculada Conceição. Havia poucos anos apenas que o Papa Pio IX havia proclamado este dogma. E Bernadette não fazia a menor noção do que se representava, nem tinha sequer ouvido falar a respeito, o que levou o pároco da região a reconhecer a veracidade dos acontecimentos. Mas o que esse fato, essas aparições, vem nos dizer em nossos dias? Não estamos muito diferentes daqueles tempos vividos por Bernadette. O materialismo, a descrença, a impiedade apenas tomaram novas e assustadoras proporções. Mas Nossa Senhora continua a repetir o pedido de Lourdes: penitência, penitência, penitência. É interessante que essas aparições tiveram início no período próximo à Quaresma, começado exatamente dia 11 de fevereiro. Tempo esse da Quaresma em que somos convidados com mais veemência à conversão, isto é, a mudança dos nossos hábitos, dos nossos costumes, e a abraçarmos a penitência como forma de alcançarmos o perdão. Infelizmente, muitos não fazem caso do convite maternal feito em Lourdes, repetidos anos depois em Fátima, e que vem fazer eco à famosa frase ouvida por ocasião da imposição das cinzas na quarta-feira: arrependei-vos e crede no Evangelho. É o convite que Jesus faz ao mundo até os dias de hoje, e que sua mãe, de forma solícita, repetiu ao longo de várias de suas aparições. E muitos continuaram surdos a esse pedido, como aqueles fariseus que não aceitaram a boa nova da salvação. Eles já se consideravam salvos pelos seus próprios méritos, pelo cumprimento de todas as normas da lei, e por isso pecavam por orgulho. Outros, nos nossos dias, sequer se preocupam com a sua própria salvação. Nossa Senhora em Lourdes prometeu a Bernadette que não a faria feliz neste mundo, mas no outro.
E lembramos aqui o que Jesus prometeu na cruz ao bom ladrão. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não um paraíso terrestre, mas o paraíso definitivo. Nada nos impede, obviamente, de procurarmos a felicidade neste mundo. Mas sabendo que tudo aqui é passageiro. Nada do que temos aqui nos valerá para a vida eterna, onde o ladrão não rouba, nem a traça rói. A verdadeira esperança do cristão não se encontra neste mundo, nesta vida, mas na verdadeira vida que está em Cristo. Se sofremos, saibamos que compartilhamos os sofrimentos de Cristo, como afirma São Paulo. É certo que Deus não deseja o nosso sofrimento, mas ele é inevitável, até mesmo se torna necessário, como já mencionamos, já falamos aqui em outro vídeo, para que possamos formar o nosso caráter, a nossa personalidade e alcançarmos a fortaleza. Como diz São Pedro, o Deus de toda graça, que vos chamou em Cristo Jesus a sua eterna glória, depois que tiverdes padecido um pouco, vos aperfeiçoará, vos tornará inabaláveis, vos fortificará. A vidente de Lourdes viveu exatamente essa preparação. Perseguida, caluniada, desencorajada, não esmoreceu, não enfraqueceu. E inabalável em sua fé, a mesma fé que Jesus disse que precisamos ter, assemelhando-nos às crianças, alcançou a fortaleza e o prêmio eterno. Os milagres de Lourdes se multiplicaram com o tempo, investigados por cientistas, inclusive muitos ateus, que atestaram não haver explicações naturais para as curas que ali aconteciam. Alguns desses cientistas médicos chegaram, inclusive, a se converter. E esses foram outros tantos milagres que ocorreram. Muito mais importantes que as curas materiais foram as curas espirituais alcançadas em Lourdes. Em nossos tempos, precisamos não apenas rezar pelo fim deste mal que assola a humanidade, mas também e principalmente pelo fim de males maiores, mais perigosos, que nos ameaçam. A descrença, a falta de fé, o materialismo, o relativismo, os diversos sacrilégios que vemos pelo mundo afora e tudo aquilo que nos afasta de Deus. Penitência, pediu Maria em Lourdes. Quantos estariam dispostos a cumprir esse pedido? Quantos, de fato, fazem algum tipo de mortificação, por menor que seja, durante o período quaresmal, pelo menos? E quantos são aqueles que desmerecem até tal comportamento como algo do passado, algo que não mais faz sentido, como algo não mais necessário, esquecendo-se que o próprio Jesus veio anunciar a conversão e sofreu por nós? Quem estaria disposto a sofrer por ele nos nossos dias, completando, a semelhança de São Paulo, na própria carne, o que falta à paixão de Cristo? Não há maior amor do que dar a vida pelos irmãos. Muitos cantam alegremente em nossas igrejas nesse período quaresmal. Mas quantos estariam realmente dispostos a dar a vida pelo irmão e pelo irmão maior, que morrendo derrotou a morte e nos fez filhos de Deus? A lembrança do sofrimento é algo que aterroriza tanto as pessoas hoje em dia, que não poucos preferem esquecer que ele existe, afastar dos seus olhos tudo aquilo que possa lembrá-los que sim, ele está aí diante de nós, mesmo que o empurremos para debaixo do tapete de nossas vidas. Se Deus não deseja o sofrimento das pessoas, não há como fugirmos dele, uma vez que ele é fruto do pecado. Ele entrou no mundo pelo pecado e não por vontade de Deus. Foi pela desobediência humana.
pelo pecado, que o sofrimento e a morte entraram no mundo. Assim, se continuamos em uma vida de pecado, certamente o sofrimento não há de desaparecer do nosso mundo. Nem se poderia esperar que isso acontecesse, já que não temos aqui pátria definitiva e devemos almejar alcançarmos a pátria verdadeira, onde aí sim não haverá mais dor, nem sofrimento, nem morte. Peçamos, por fim, à Virgem de Lourdes que tenha piedade desse nosso mundo, que se afasta cada vez mais de Deus e que transforme o nosso coração de pedra, fazendo-o semelhante ao coração sagrado de seu Filho, que por nós tudo sofreu e que enviou Maria para nos lembrar que precisamos retomar o caminho da salvação como ele anunciou. Que a mensagem de Lourdes revive em nossos corações e nos purifique de todo o pecado, fazendo-os merecedores da glória eterna. Que nesse dia, 11 de fevereiro, e lembramos também o Dia dos Enfermos, peçamos a Deus a cura corporal, mas principalmente a cura espiritual, a fim de nos voltarmos totalmente para Ele. Se gostaram desse nosso vídeo, dessa nossa reflexão, não se esqueçam de curtirem, de se inscreverem no canal, de compartilharem, de convidar outras pessoas para fazer parte aqui conosco dessa família que semanalmente fazemos essas reflexões. E até o nosso próximo vídeo.